Oi, pessoal, tudo bem? Bom, foi-me atribuída a aula de bem-aventurança para os mansos, né? Bem-aventurados os mansos. Eu achei interessante, achei até engraçado o fato de que nós, nessa quarentena, de certa forma, estamos sendo convocados, chamados à mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus Cristo disse no seu sermão, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, a gente pode começar conversando sobre o que é mansidão, né? A mansidão pode ser descrita como uma atitude de brandura, de leveza diante das adversidades da vida. Mas acontece que a mansidão espiritual que está sendo pregada, está sendo ensinada por Jesus Cristo, é também aquela mansidão que é fruto do Espírito Santo, já prevista lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 23, né? A mansidão de Gálatas 5, 23 e a mansidão de Mateus 5 e 5 tem a mesma raiz no grego, né? A palavra praus. Então, essa mansidão que é esperada da nova criatura é aquela atitude de brandura, aquela atitude de abordagem leve diante da vida, mas em consonância com o Senhor. Ou seja, há necessidade da nova criatura entender que ela vai agir, ela vai trabalhar em consonância com Deus, em consonância com o Senhor, né? Mas aí que tá, por que é que eu devo ser manso? Bom, eu poderia apresentar para vocês uma primeira razão, né? Primeiro, porque Jesus determinou que a gente deve ser manso, né? Ele disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É interessante, aprenda de mim, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Observe que essas duas características, a mansidão e a humildade de coração, estão ligadas, vinculadas, como se não pudessem agir de formas separadas. A humildade de coração, lembrando que o coração é a sede das emoções, das vontades, dos desejos, dos sentimentos, né? Pressupõe o quê? Uma característica que é inerente à nova criatura. É natural à nova criatura que ela seja humilde de coração. É uma humildade da alma. É uma humildade do âmago do ser. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não confundir essa mansidão, essa humildade de coração com inação. Não confundir mansidão, humildade de coração com falta de iniciativa. Não é disso que estamos falando. A mansidão que Jesus Cristo prega no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, é a mansidão como fruto do Espírito Santo. Como já falei, que pressupõe brandura em ação na vida, em consonância com Deus, em consonância com o Senhor. Outro motivo pelo qual devemos ser mansos. Porque a mansidão é uma evidência da ação do Espírito Santo na vida da nova criatura, né? Em Gálatas 5 e 23, a mansidão é apresentada como um dos aspectos do fruto do Espírito. Portanto, a nova criatura, o renascido em Jesus Cristo, apresenta uma das características, um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Por que devo ser manso? Porque ela é evidência de que o Espírito Santo agiu, é evidência de que o Espírito Santo está produzindo o fruto da mansidão. Mas tem um outro motivo pelo qual nós devemos ser mansos, que Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas almas estão cansadas, né? Quantos corações não encontram mais descanso? A alma, a sede das emoções, dos sentidos, dos desejos, da vontade, o coração, descrito no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, precisa de descanso. Aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis descanso para a sua alma. E você vai encontrar descanso para o seu coração. Está aí um bom motivo. Existem pessoas que são muito pragmáticas no estudo da palavra, né? Eles vão estudar a Bíblia pensando, eu quero saber em que sentido a Bíblia pode ser útil para mim. Está aí uma boa razão. Ter uma alma descansada, né? Por que devo ser manso? Porque a mansidão como fruto do Espírito vai dar descanso para a alma. E
existe um outro motivo que está na própria bem-aventurança que Jesus Cristo descreveu em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus Cristo fala dessa bem-aventurança, ele está citando um trecho do Salmo 37, né? Salmo 37, versículo 11. Os mansos herdarão a terra. A gente vai comentar isso ainda nessa aula. Bom, aí vem uma questão que pode agora estar incomodando a todos nós, né? Como eu posso aprender a ser manso, né? Jesus Cristo falou, aprendei de mim, que sou manso. Como é que Jesus ensina a sermos mansos? No próprio versículo de Mateus 11, 29, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Vocês lembram, né, do jugo como sendo aquela canga que é colocada sobre dois animais, sobre uma junta de bois. Geralmente, o jugo é colocado sobre uma junta de bois e um deles é um boi já domesticado, né? É um boi que já é experiente, é um boi manso, enquanto o outro é um boi mais novo, arredio, ainda um jovem, né? Que não sabe trabalhar conforme o ritmo que é exigido. Então, o que se faz nesse caso? Coloca-se o boi mais arredio, mais jovem, sob o jugo daquele boi mais experiente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Observe que tomar sobre você o jugo de Jesus Cristo pressupõe trabalhar em consonância com Jesus Cristo. Nas nossas aulas, quando nós já estudamos esse tema anteriormente, eu lembro de que você, quando está sob um jugo, você precisa trabalhar no mesmo ritmo, no mesmo compasso do seu parceiro de jugo. Eu lembro de que quando estava no serviço militar, há muitos anos, nós tínhamos que fazer atividades, às vezes, com um tronco de árvore. Então colocavam-se 5, 10 alunos debaixo de um tronco e lá você fazia polichinelo e vários outros exercícios. Mas, se você agisse debaixo daquele tronco em dissonância, ou seja, sem consonância, fora de sincronismo, fora de sincronia com seus colegas, você se arrebentava todo ali embaixo. Aprendei de mim. Como? Tomando sobre você o meu jugo. E só que ao contrário daquele tronco de árvore que eu treinei no exército, que era pesado, Jesus Cristo fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha como nós podemos aprender a ser mansos, tomando sobre nós o jugo de Jesus Cristo, agindo em consonância com Ele, agindo em sintonia com Ele, e entendendo uma coisa, o jugo do Senhor é suave. E aí está uma grande enganação que o maligno tenta impor sobre as pessoas. As pessoas pensam que o jugo do Senhor é pesado e pensam que o jugo do mundo é leve. É justamente o contrário. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo, o jugo do sistema mundano é pesado. O jugo do sistema que Satanás impõe sobre aqueles que não foram renascidos não é suave. E o que é pior, eles não percebem isso. Então, como aprender a ser manso? Temos que aprender a ser mansos tomando sobre nós o jugo de Jesus Cristo. E eu queria deixar você um pouco mais preocupado com essa questão, entendendo que Jesus pede para que você aprenda a ser manso, porque ele teve que aprender também a ser manso. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, a epístola aos Hebreus diz que nos dias de sua carne, Jesus Cristo teve que aprender, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer. Lembre-se de que Jesus Cristo era filho de Deus, mas aqui, nos dias de sua carne, ele era plenamente divino e era plenamente humano. Lembre-se também de que, sendo plenamente humano, ele sofreu todas as tentações, todas as dores, todas as atribuições e tribulações que nós sofremos. Justamente por isso, ele teve que aprender a obedecer. E em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, o texto diz que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Jesus Cristo teve que aprender a obedecer
pelo sofrimento. E essa é uma questão perturbadora, né? Se o Filho de Deus teve que aprender a obedecer, quanto mais nós, né? Mas eu gostaria de falar de um outro personagem que a Bíblia fala, que eu já falei isso para vocês em outras ocasiões, eu vou repetir, no Antigo Testamento, que foi chamado de o homem mais manso da terra. Estou falando de Moisés. Olha só, o grande libertador do povo judeu, o grande legislador. Não se pode afirmar que Moisés era uma pessoa sem iniciativa. Não se pode afirmar que Moisés não era uma pessoa inativa. Muito pelo contrário. Estamos falando de um dos maiores líderes da história da humanidade. Pois bem, estamos falando do homem mais manso da terra, segundo a Escritura. Moisés teve que aprender a ser manso. Nesses tempos de quarentena, aliás, nós podemos afirmar que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 quarentenas. Né? Nos primeiros 40 anos, ele viveu no Egito, foi formado em toda a ciência do Egito, teve aquela vida palaciana, mas ele teve que aprender a ser manso. Onde é que a gente vê isso? Quando a gente estuda a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, você encontra ali o sermão, aquele sermão maravilhoso que Estevão apresenta antes do seu apedrejamento. Lembra? Ele começa a fazer a escrever a trajetória do povo hebreu, começando lá no versículo 1. Irmãos e irmãs, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia. E ele vai falando de Abraão até chegar em Moisés. E ali naquele sermão em Atos 7, Estevão fala alguns detalhes da vida de Moisés que não estão no Pentateuco. Né? É interessante porque ele fala coisas como que Moisés era um bebê muito bonito, muito formoso, por isso que seus pais resolveram tomar uma atitude mais ousada de protegê-lo. Né? Mas ele fala um outro detalhe. Aos 40 anos, Moisés pensou, eu quero ser reconhecido como líder. E o que ele fez? Ele viu um oficial egípcio açoitando um escravo hebreu, ele partiu para cima, matou o oficial egípcio e Estevão diz que ele pensava que ele seria reconhecido como líder a partir daquela atitude. Observe que Moisés não tinha, neste momento, ainda aquela condição de mansidão que ele vai adquirir após a segunda quarentena da sua vida. Né? Aos 40 anos, você vê que Moisés ainda não estava preparado para ser líder. Tanto que no outro dia, ele vai tentar separar 2 hebreus que estão discutindo e eles falam, quem foi que te constituiu juiz ou líder sobre nós? Ou seja, de fato, a liderança dele não seria reconhecida. Mas a Bíblia diz que o próprio Estevão diz no sermão que esse Moisés, que matou um oficial egípcio, ainda não seria reconhecido como libertador, mas em sua segunda quarentena, né, podemos afirmar que dos 40 até os 80 anos, Moisés teve de viver isolado, como nós nesse momento, né? Moisés teve de viver afastado na terra de Midian, longe da vida palaciana. Aquele homem que fora formado, instruído em toda a ciência do Egito, agora estava trabalhando como pastor de ovelhas. 40 anos nessa experiência que vai prepará-lo, sim, de certa forma, para o grande trabalho que ele terá dos 80 aos 120 anos. Né? 40 anos como pastor de ovelhas, Êxodo capítulo 3, versículo 1, e Atos capítulo 7, versículo 30, dão a fundamentação para essa ideia. Passados 40 anos, apareceu a Moisés o anjo do Senhor. Êxodo 3, versículo 2, Atos 7, versículo 30. E o que é interessante, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça ardente, e agora podemos afirmar que Moisés estava pronto. Por quê? O anjo do Senhor lhe disse, eu te envio e eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículos 10, versículo 12. Este Moisés, que o pessoal tinha negado, dizendo, quem te constituiu príncipe sobre nós? Deus agora enviava como príncipe e libertador. Por quê? Ele não estava pronto. Ele não tinha aprendido a mansidão. Né? O próprio Estevão fala isso. Esse Moisés que fora negado no passado como líder, agora estava pronto para ser líder. Atos 7 e 35. Agora, na terceira quarentena de sua vida, nós vamos ver Moisés sendo apresentado, dentre outras características, como o homem mais manso da terra, em Números capítulo 12,
versículos 2 e 3. Né? O que é interessante é que a Escritura faz uma pausa na descrição de um motim. Estava tendo um motim contra Moisés. E um motim, pior, liderado por membros de sua casa, seu irmão e sua irmã. Né? Arão e Miriam. E Miriam estavam tentando fazer um motim contra Moisés. E eles falavam entre si: quem Moisés pensa que é? Porque ele acha que só ele tem a direção da parte de Deus. Né? Por que só Moisés é profeta aqui? A Bíblia diz o seguinte, em Números capítulo 12, versículo 2. A Bíblia descreve isso e abre um parêntese para afirmar: ora, o varão Moisés era o homem mais manso da terra. E continua a descrição dizendo o seguinte: Deus ouviu a conversa de conspiração de Arão e Miriam. Olha que interessante. Quando você age com mansidão, você está em consonância com o Senhor, você está em consonância com Jesus Cristo e, o que é mais interessante, é o Senhor quem toma a iniciativa para nos defender. Isso é maravilhoso porque, à medida que você lê o texto em Números capítulo 12, versículos 7 a 10, você vai ver que o Senhor vai intervir nessa tentativa de conspiração contra Moisés. E o Senhor vai intervir de forma contundente. Ele chega e fala para Arão e Miriam o seguinte: Arão, Miriam, olha, se houver um profeta em Israel, que é interessante que Deus fala, se houver, né, um profeta em Israel, eu vou falar com esse profeta através de visões, através de sonhos, mas não será assim com o meu servo Moisés, com quem eu converso cara a cara, frente a frente. Essa primeira abordagem de Deus com Arão e Miriam já vai conferindo uma legitimidade, uma autenticidade à liderança de Moisés, que parece que nem todos tinham reconhecido ainda. E Deus continua falando: vocês estão loucos de atentarem contra a autoridade do meu servo Moisés? Onde vocês estavam com a cabeça? Isso é interessante verificar que Deus já tinha prometido isso a Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Deus falava para Moisés: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E seria interessante que nós também assumíssemos para nós essa fala do Senhor: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Por quê? Porque é isso que vai conferir a nós mansidão. Essa é uma grande vitória da mansidão. O Senhor se antecipa em nossa defesa. Basta que não atrapalhemos. Por incrível que pareça, sim, a gente pode atrapalhar. Como é que a gente atrapalha? Quando a gente não deixa Deus agir. Né? E parece-nos que é impossível impedir a ação de Deus. Deus deixa bem claro nas Escrituras que Ele não gosta de repartir a sua glória com outrem. Ele quer deixar bem claro nas nossas vidas que foi Ele quem agiu. Lembre-se de que quando Ele falou com o Gideão, Ele disse o seguinte: ora, para que Israel não diga mais à frente, a minha própria mão me livrou, eu vou reduzir esse contingente de soldados de 32 mil para 300 homens. Né? Para deixar bem claro que fui eu que agi. Então, é interessante que nós entendamos que quando Deus nos convoca a agirmos com mansidão, Ele está querendo deixar bem claro, bem patente nas nossas vidas que é Ele quem vai agir. Né? Bom, eu acho que eu estou conseguindo convencer vocês da importância da mansidão, da necessidade da mansidão, mas eu preciso ainda deixar bem claro que a mansidão é gerada e desenvolvida pelo Espírito Santo, conforme a gente já viu em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Ninguém pode, por si só, produzir mansidão, conforme a Escritura. Mas precisamos lembrar que a nova criatura em Jesus Cristo é capacitada pelo Espírito Santo para produzir fruto do Espírito. E precisamos lembrar que essa ação é, de novo, em consonância com o Senhor, com o Espírito Santo. Né? Filipenses capítulo 2, versículo 12, você vê Paulo falando aos crentes em Filipenses, para que nós desenvolvamos a nossa salvação. Mas no versículo seguinte ele fala, porque é Deus quem opera em vós. Observe que é um trabalho em dupla, né? É um trabalho em consonância com o Senhor. É Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar.
E conforme eu falei no começo da aula, a gente precisaria entender que quando a gente lê no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 11, que os mansos herdarão a terra, a gente vai assimilar muito mais essa bênção, essa bem-aventurança, quando a gente lê o Salmo 37 inteiro. A gente lê o Salmo 37 considerando alguns trechos, né? Deleita-te também no Senhor, Ele considerar o desejo do teu coração, por exemplo. Mas que tal lermos o Salmo 37 inteiro? É esse o exercício para casa que eu vou deixar para vocês. Ler o Salmo 37, pelo menos o versículo 1 até o versículo 11, para entender o seguinte: a inquietação e a apreensão que nos acode geralmente é resultado de falta de mansidão. Olha que interessante. Porque o contexto do Salmo 37 é qual? É a inquietação do salmista diante da postura violenta e da postura arrogante dos ímpios. Os ímpios afrontam o servo do Senhor, os ímpios são altivos e isso o perturbava. Mas ele conclui lá no versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tome para você essa promessa do Senhor. Os mansos herdarão a terra e vão se refestelar, vão se deleitar na abundância de paz. É isso que nós queremos para nós. É isso que nós queremos para as nossas vidas, né? Voltando ao começo da aula. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Voltando ao Salmo 37. Aprenda a ser manso e você vai se deleitar na abundância de paz, no descanso para a alma. Que Deus nos abençoe. Amém.